nessa segunda parte do programa, eu recebo a CEO da Matchpoint, Júlia Botelho. A Matchpoint é uma consultoria de alto padrão do mercado imobiliário que atua com gestão patrimonial, comercialização de ativos e locações. Atualmente tem 2 bilhões e 700 milhões de reais sob gestão. Júlia, boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender aqui no Oeste Negócios. Sabe que nós tivemos tempos atrás a convite do Gustavo Girotto, almoçamos juntos. Sim. E eu pude conhecê-la e lá você me explicou um conceito que eu acho que o nosso espectador vai reconhecer rapidamente, que é o que vocês chamam de fachada ativa. Fachada ativa, eu vou tentar explicar, mas a Júlia conta com mais detalhes aqui, quando você tem um prédio e embaixo você tem lojas ou espaço para lojas. É um prédio residencial, por exemplo, que é muito comum na Europa, muito comum no centro da cidade, parou-se de fazer isso e voltou-se a fazer. Isso é uma nova lógica no setor imobiliário da cidade de São Paulo, por exemplo, onde eu vejo muito isso. E isso está dando certo? Olha, tem seus desafios, né? Mas vai dar certo. Então, tem algumas adaptações. Então, vamos falar um pouquinho das lojas, né? O que é a fachada ativa como um todo. Se você pegar os grandes centros em Paris, Nova York, você vê aquelas lojas embaixo dos prédios e você tem a comunicação, tanto dos prédios comerciais, residenciais, com o varejo em si, né? A fachada ativa é um tipo de varejo. Então, você tem a mobilidade urbana, os urbanistas pensaram muito em voltar a isso para você ter mais segurança, você não ter que se mover muito, então, de ir para um lugar para o outro, para não demorar mais que 15 minutos. Então, a ideia é que você esteja tudo concentrado, né? Que nem tem esses empreendimentos mixed use, né? Que são você juntar tudo. E o que aconteceu? Teve uma mudança no plano diretor, alguns anos atrás, onde você poderia construir mais não pagando outorga onerosa. Então, grande parte das... Você sabe o que é outorga onerosa? Sim, sim. Tá. Nós podemos explicar para o espectador, por favor. Não, outorga onerosa é um valor que você paga para a prefeitura para construir a mais. Então, por exemplo, o zoneamento fala que você tem... você pode construir até 3 vezes, mas você tem o coeficiente mínimo. Então, para construir essas últimas mais 2 vezes, você teria que pagar outorga onerosa. Então, de área construída e útil, né? Exatamente. Então, o que as incorporadoras fizeram, né? Muitas delas, elas utilizaram desse benefício da lei. Então, o que elas fizeram? Elas fizeram essas fachadas ativas, né? Então, vão pegar um empreendimento residencial na Vila Madalena, por exemplo, você pega vários, né, empreendimentos residenciais e comerciais também, e que as pessoas, os incorporadores colocaram esse varejo. Mas varejo é um bicho muito diferente, né? Então, por exemplo, para você ter um restaurante, você precisa de exaustão. Para você ter uma farmácia, você precisa de vaga de garagem, né? Então, por exemplo, você pega os empreendimentos e não foram pensados para o varejo. Você não pensou em quem colocar dentro daquela loja e o que ela precisa para estar ali. E tanto com relação ao preço, né? Porque o varejista é muito diferente do residencial. Então, você imaginava que ia vender, dando exemplos, a 20 mil reais o metro quadrado, o varejista não necessariamente ele vai conseguir pagar os 20 mil reais o metro quadrado, porque a operação dele não funciona. Até porque quando a gente olha para esse varejo, você diz que cada varejo tem uma necessidade especial. Você falou do restaurante e, por exemplo, da farmácia. Sim. Dependendo do bairro, eu não tenho pessoas andando a pé. Ou até podem, mas elas precisam parar o carro em algum lugar para frequentar o seu estabelecimento comercial. Quando você olha para cidades como Nova York, ou mesmo Paris, até pelo sistema de transporte que é mais avançado, embora São Paulo esteja avançando nisso, as pessoas andam muito mais. Até porque Londres, por exemplo, é caro você entrar de carro na cidade, você paga pedágio. Ou seja, é uma outra realidade. Você tem pessoas andando por ali que podem usufruir desse mercado, desse varejo mais acessível. Alguma coisa aconteceu antes do que deveria em São Paulo, ou que houve, digamos, falta de planejamento? Ou seja, eu facilitei com a questão da outorga, mas não necessariamente pensei na efetividade daquilo? Eu acho que a prefeitura ela fez alguma mudança para incentivar essas fachadas ativas e ter mais segurança, ter menos mobilidade, você facilitar tudo isso, mas você precisa entender. Né? Então, a ideia é você, o incorporador, entender, vale a pena colocar um varejo ali? Vai fechar a conta? Por exemplo, empreendimento de alto padrão, normalmente um residencial de altíssimo padrão. A pessoa não quer um varejo embaixo do prédio dela.
Então, você tem que pensar muito bem qual é o produto que tem lá e se vale a pena usar desse benefício. Então, faltou um pouco, acho que também teve algumas adaptações na lei, né, que teve algumas mudanças. Então, por exemplo, às vezes você tinha que falar, se tem duas frentes, você tem que ter mais que uma fachada. Então, teve várias coisas que foram atualizando. Então, assim, hoje, até, os números mostram que a gente tem 80% dessas fachadas ativas tão vagas, né? Então, é muita coisa. 80% é um número muito relevante, né? Muito, muito relevante. O que eu acredito e o que a Matchpoint acredita? Que a gente pode olhar para isso e trazer a solução. Então, assim, para novos empreendimentos, o que eu posso fazer? Vale a pena fazer uma fachada ativa? Qual vai ser o público-alvo? Quem são os varejistas que fariam sentido? Então, esses varejistas, o que eles precisam? Eles precisam de vaga de garagem, eles precisam de exaustão, eles precisam de pé direito alto, eles precisam de visibilidade. Por exemplo, as fachadas ativas é muito importante ter visibilidade. Tem algumas que você tem que entrar dentro do condomínio, né? Então, o ponto é, para os novos empreendimentos, você tem que fazer um estudo bem detalhado para ver se vale a pena e como que você vai isso. Então, é juntar o varejo com o residencial, o comercial, para pensar aquilo de acordo. Deixa eu voltar num ponto que você mencionou. Às vezes, um prédio de alto padrão, o morador ou o dono não quer o varejo, a fachada com varejos ali, a fachada ativa com lojas de varejo. Isso é um comportamento de São Paulo, do Brasil, porque, por exemplo, eu tenho lugares em Nova York, até porque talvez aquilo já existisse, com apartamentos de 5 milhões, 6 milhões, o que, convenhamos, é bem caro, e está lá a loja. Ou é a dinâmica da cidade que já o sujeito acha aquilo normal, ele não teria opção também? Eu acho que é uma questão de segurança, né? Você tem um ponto em Nova York e você tem muito mais segurança do que no Brasil, né? Então, a classe alta, normalmente, ela tem um pouco do incômodo de você não ter uma certa segurança. Eu acho que pensa dessa forma. Mas, claro que a pessoa de classe alta em Nova York, ela não vai se importar com aquele varejo. Mas aqui ainda é novidade. Pode ser que mude. Uhum. Então, eu acho que os urbanistas desenvolveram isso, acho que teve toda a ideia que faz sentido você ter tudo junto, porque é muito melhor e até melhora a segurança. Mas você tem uma adaptação de cultura. Né? Você também tem que ver isso e ver como que você vai colocar isso dentro e como as pessoas vão se adaptar àquilo. Né? Que tipo de varejo faz sentido, que engloba ali. Júlia, qual é hoje do mercado imobiliário de São Paulo, por exemplo? A gente não para de ver prédios subindo. A pergunta para quem é leigo é onde vai caber tanta gente, de onde sai tanto dinheiro para imóveis novos? Até porque nós estava falando há pouco, nós temos uma taxa de juros de 15% e essa só é a taxa básica. Nós estamos falando de uns juros reais muito mais altos do que isso. Mas mesmo assim você vê imóveis. Agora, por outro lado, eu tenho que entender, ninguém constrói um prédio de um mês para o outro. É um prédio que visa, obviamente, um momento da história lá na frente. Por que está acontecendo tudo isso? Eu acho que você falou um bom ponto, né? A questão do ciclo do mercado. Para você construir um prédio, pensa que primeiro você tem que formar aquele terreno. Então, você demora de 1 a 2 anos para você formar. Então, você pega numa região, você tem que comprar esse, depois comprar esse, depois comprar esse. Então, a incorporadora, ela vai 2 anos para formar o terreno. Aí, depois dela formar o terreno, mais 2 anos de aprovação. E depois, mais 2, 3 anos para construção. Então, o ciclo é muito longo. Então, não tem como ter uma coisa tão planejada. Né? Por exemplo, se eu for para galpão normalmente é um processo mais rápido, a construção normalmente é 8, 12 meses, mas você também tem o tempo de achar o terreno, aprovar projeto e construir. Então, nenhum ciclo imobiliário é pequeno, é curto, todos são longos, então vai acontecer. Né? Então, por exemplo, o mercado de escritórios de São Paulo sofreu muito ao longo dos anos, né? Agora você tem uma retomada muito boa, você está com a taxa de vacância mais baixa desde a pandemia. Verdade? Sim, graças a Deus voltou. A gente está com 16% a média geral do mercado de alto padrão. Mas o que é interessante, assim, lançou-se muito estoque numa época e a absorção, ela é lenta, né? Você tem uma absorção que vai a cada ano, você tem a movimentação, mas demora. Então, e o brasileiro normalmente construi manada. Ele vai construindo todo mundo. Você que trabalha nessa área, quando vê as empresas dizendo chega de home office, você comemora? Assim, sim, mas... Porque boa parte dessa vacância também
era pelo trabalho de home office ou não? Não, o que aconteceu... Há uma relação direta? Tem. O que aconteceu? Pré-pandemia, um ciclo antes, tá? Antes da pandemia, você teve uma entrega muito grande de estoque na cidade de alto padrão, principalmente naquela região da Berrini e Shukri Zaidan. Então, você teve uma enxurrada de estoque. Muita oferta e a demanda um pouco mais lenta. A demanda não estava lenta, a demanda estava seguindo o mesmo ritmo, mas você tinha muita oferta. Então, o que aconteceu? Os preços baixaram. Chegou 2020, chegou o começo de 2020, todo mundo falou, aí sim, a gente vai viver, porque eu já tinha entregado muita coisa, a gente estava olhando a retomada do mercado, aí aconteceu a pandemia. Aí a pandemia foi o desespero total, né? Ninguém tomava decisão e muitas começaram a devolver. Muitas depois voltaram, né, a realugar, né? Então, coisas que elas devolveram. Mas o comportamento das empresas mudou. Então, pós-pandemia, elas devolveram muita coisa, diminuíram as explorações. Depois, elas começaram a rever o que era estar no escritório. Né? A pandemia, ela mostrou muito essa questão da qualidade de vida. É muito importante você viver bem, você trabalhar bem. Então, o ambiente do escritório é um ambiente que tem muita... conexão, é importante social, por exemplo. Pré-pandemia, você estava trabalhando com escritórios cada vez mais adensados, que era aquela monte de gente ali, uma do lado da outra. Pós-pandemia, não. Você tem esses espaços colaborativos, você tem sim o home office. Eu gosto de falar que tem o trabalho remoto, né? O trabalho remoto, ele veio para ficar. Então, entrevistas, hoje a gente está aqui ao vivo, mas tem muitas entrevistas, muitas reuniões que você faz online. Então, o trabalho remoto, ele veio para ficar. Ninguém vai negar uma possibilidade tecnológica. Exatamente, e que eu acho muito bom. Agora, o home office, ele veio também para ficar, mas não da forma que estava, né? Então, assim, eu, Júlia, acho que um dia de home office faz sentido. Tem pessoas que vivem muito longe, não tem por que se locomover. Mas é muito importante essa conexão, né? Por exemplo, a área comercial da minha empresa precisa estar lá. Como que eles vão aprender como é o mercado se eles não escutam eu falando, se eles não visitam um prédio? Claro. Eles precisam estar lá, eles precisam participar das reuniões, escutar as reuniões, senão eles não vão conseguir aprender. Então, assim, tem algumas áreas, tecnologia, por exemplo, que você pode trabalhar administrativo, você pode trabalhar de casa, mas ao mesmo tempo não pode ser todos os dias, porque senão você perde a cultura da empresa. É muito importante essa cultura da empresa. Como que eu vou passar para o meu funcionário com a cultura, quais são os valores, a missão da minha empresa, se ele não está lá? Se eu nunca vejo ele. Claro. O mercado de São Paulo é, digamos, uma média do que acontece aqui acontece no Brasil, ou o Brasil é muito diferente? O Brasil é muito diferente. A gente tem vários Brasis. E até dentro de São Paulo, você tem vários São Paulos. Então, vamos dar um exemplo do mercado de escritórios de São Paulo. Eu te dei a média de taxa de vacância, que é 16%, tá? De alto padrão. Mas a Faria Lima, ela está 8%. Se eu for para a Chácara Santo Antônio, eu estou falando de 40% de vacância. Então, assim, é como se fosse cada mercado muito específico. Então, por exemplo, eu que trabalho no Brasil todo, porque meus clientes estão no Brasil todo, eu tenho que entender a dinâmica daquele mercado. Então, e cada mercado é muito específico. Mas olha que coisa, você falou que na Faria Lima é uma das mais baixas ou a mais baixa de São Paulo. É a mais baixa de São Paulo. Para escritórios comerciais. Alto e os padrão. preços não são baixos. Não. Ou seja, a localização, o momento daquele lugar conta muito, independentemente do preço. O que eu falo? Mercado imobiliário é localização, localização, localização. É o ponto mais importante. Adorei essa definição. São os 3 L's, né? Que é muito importante. Então, assim, a Faria Lima, hoje, a região de escritórios mais valorizada da cidade, ela dita o preço. O que acontece? Hoje a gente tem uma vacância super baixa e o que acontece? Os preços estão começando a subir. Então, pode ser que tenha alguma vacância momentânea? Sim, provavelmente. Alguns movimentos Quando o mercado está em baixa, algumas empresas, o que elas fazem? Elas veem a oportunidade de estar na Faria Lima, de estar na melhor, por um preço mais baixo. Quando o mercado começa a subir, a vacância descer, o proprietário segura o preço. Então, essas empresas que fizeram esse movimento, elas vão ter que sair de lá. Então, por exemplo, para onde que elas estão indo hoje, né? Elas estão indo para Pinheiros. Você vê grandes empresas que saíram da Faria Lima indo para Pinheiros. E uma série de prédios. Eu desci recentemente a Rebouças com muita calma, porque tinha trânsito, então dá para olhar bastante ao redor. Eu estava no carro,
O que tem de prédio, tudo bem que tem uma linha de metrô ali também, localização, localização e localização. Exatamente. E o que acontece, né? A Rebouças, você teve uma mudança no zoneamento lá que permitiu você verticalizar. Então, por isso que teve essa construção de vários prédios ali. E voltando até o que eu falei anteriormente, esse movimento pós-pandemia, né? Das pessoas olharem mais a qualidade de vida. Então, se você olhar a Faria Lima, você não tem transporte, né? Você tem transporte na Faria Lima? Não, você tem ônibus e o que mais? Então, para o funcionário, não é bom estar lá. Por que estamos indo para Pinheiros? Porque tem transporte. Claro. Então, as empresas estão olhando para os funcionários de uma outra forma. Por exemplo, Barra Funda, que, na minha opinião, ela deveria já ter sido antes de Faria Lima e tudo mais, uma região de escritórios, porque tinha muito galpões antigos, terrenos lá, deveria ter ido para lá, mas não foi, eu acho que por um direcionamento principalmente de empresários, mas hoje teve bastante absorção na Barra Funda, porque os prédios que foram lançados lá teve absorção. Por quê? É trimodal. Então, assim, as pessoas estão olhando para isso, porque a qualidade de vida mudou, então o comportamento mudou e as pessoas estão buscando isso. Até porque, né, se você tinha um funcionário que estava acostumado com home office, se você não der para ele um transporte acessível, ele começa a achar dificuldade. Exatamente, exatamente. Você tem que trazer ele para o escritório. Né? Como que você traz ele para o escritório? Tendo um ambiente agradável, facilitando a chegada dele. Então, você tem que trazer ele para o escritório. E você falou da Faria Lima, que é o novo centro financeiro de São Paulo e do país. A Paulista já teve esse nome ou essa definição. Como está a Paulista hoje? Super bem. Contando um pouco do histórico, se você olhar o escritório de São Paulo, ele começou no centro, ele foi para Paulista, depois ele desceu aqui, né, para Faria Lima, depois ele foi para Berrini e Chucre. Isso. Né? Então, foi esse crescimento. A Paulista, antes da pandemia, é impressionante que as pessoas não queriam estar na Paulista por causa das manifestações. Sim. Acho que questões de segurança e tudo mais. Então, não teve entrega de novo estoque, porque os prédios são mais antigos. Teve alguma pouca entrega de prédio, mas não muita, porque você não tem muito espaço para construir ali. Então, mas você teve uma vacância, começou a aumentar. Com a pandemia, voltou a Paulista. Então, hoje a Paulista tem uma taxa de vacância super baixa, eu acho que 10%, 12%, e já está retomando o preço. Por quê? Transporte público. Sim. Acesso à alimentação e tudo isso. Eu acho que, assim, pensando aqui, projetando, esperemos que o centro volte também, né? Porque, assim, o centro você tem um monte de prédio, né, vazio, né, de escritório, que eles estão convertendo para residencial, mas você tem transporte, deveria. E tem também, né, a sede do governo está indo para lá, espera-se que o centro volte também a ser um centro. Aqueles prédios, por exemplo, próximos à Bolsa de Valores, que não saiu de lá, foi todo um trabalho dos prefeitos, se eu posso incluir, inclusive, o João Dória nessa questão, porque eu trabalhava na Bolsa nessa época. E houve um pedido, um trabalho do João Dória para não permitir que a Bolsa saísse de lá quando se tornou B3. Ali tem muito prédio comercial. Então, o sistema bancário funcionava lá, né? Sim. Lá tem restaurantes bancários, bar dos bancários, tem um monte de coisa ali. O banco físico está quase uma coisa acabando hoje em dia. Aqueles prédios precisariam passar por quê? Além da região voltar a ter segurança, porque transporte tem, a oferta de restaurantes também tem. Eles precisariam passar o quê? Por um retrofit, alguma coisa assim? Uma modernização para voltar a atrair esse investidor? Ou isso não é suficiente? Eu acho que tem que ter um incentivo maior, porque as pessoas não querem estar no centro hoje. Né? Eu acho que indo à sede do governo e dando mais segurança, as pessoas vão começar a ir. Né? Mas você tem, por exemplo, você tem arquitetos que gostam de estar lá, Sim. Tem um perfil. Mas o que está acontecendo muito no centro, e que é muito bacana, é esse projeto de redesenvolvimento retrofit para residencial. Então, porque você tinha muito prédio comercial e que você está transformando em residencial. Então, tem várias empresas, vários fundos fazendo isso, né? Então, e está tendo bastante demanda para isso. Então, acho que a ideia é, você primeiro retoma esses residenciais, começa a dar mais vida para lá, traz a sede do governo, você tem transporte, talvez vá caminhar para lá. Júlia, se eu te pedir para me dar uma resposta em 40 segundos, por favor, compreenda, é uma questão de tempo, mas eu não posso deixar de perguntar. Qual é a cabeça do investidor de imóveis hoje? Mudou muito? Porque você administra esses fundos, administra esse... Muda, cada um tem uma cabeça, mas o ponto tem gente que gosta de investir no tijolo e vai investir no tijolo para sempre. Então, tem esse perfil.
É assim mesmo que com a vocês- taxa de juros. É assim que vocês chamam, quem gosta de investir em tijolo, é isso? Exatamente. O mercado financeiro chama muito de tijolo, né? E eu entendo do tijolo. Eu não entendo do mercado financeiro, eu entendo do tijolo. E como vocês chamam o pavimento é laje, né? Laje corporativa. Laje corporativa. Laje, que é esse espaço, por exemplo. Exatamente. Ou conjunto comercial, ou sala comercial. Então você fala corporate ou office. Júlia, eu tô por demais agradecido pela gentileza de obrigada a vocês você. atender. Eu adorei a conversa. Estou recebendo retornos aqui da audiência e da direção também. Muitíssimo obrigado. obrigada viu? a você. Foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada.